Lulinha na mira da PF, o que André Mendonça mandou realmente investigar. Saiba tudo aí sobre o caso do senhor Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos contar aí tudo o que está acontecendo sobre este assunto que está repercutindo aí em todas as redes sociais. Seja bem-vindo ao canal 12360 e aqui no canal eu falo um pouco sobre a política no Brasil, política no mundo e as polêmicas aí em alta. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like e compartilha. No vídeo de hoje eu vim trazer esse tema aqui, ó, dinheiro, porque é o que está acontecendo, o que está rolando, roubo para lá, roubo para cá. E nada mais que um tema aí relacionado a dinheiro, né, ao dólar. Dólar, eu boto dólar, mas é real. E vim nessa caracterização aqui para deixar o clima mais divertido para vocês. Mas o assunto é sério. Como falei no início do vídeo, o senhor Lulinha, filho do presidente Lula, está sendo agora investigado pela PF. André Mendonça aí foi com tudo, bateu o pé na porta e agora vai. O escândalo do INSS agora que estava quase esquecido, quase ninguém falava mais nesse assunto. Mas André Mendonça veio com tudo e disse que não ia deixar os velhinhos aí a ver navios. Então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, para vocês ficarem a par de tudo que está acontecendo. Então, vamos ao vídeo de hoje. O caso Lulinha, o careca do INSS e as investigações autorizadas pelo ministro André Mendonça. O caso envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido mais como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou um novo capítulo esta semana. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de uma investigação da Polícia Federal para apurar a suspeita de corrupção e tráfico de influência relacionado à atuação de Lulinha em negócios ligados ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido mais amigavelmente pelo careca do INSS. A investigação não significa que Lulinha tenha sido condenado ou que sua participação em qualquer crime ainda não está comprovado, mas não vai demorar muito tempo. A casa dele está caindo. O que existe neste momento é uma apuração formal, autorizada judicialmente para verificar se os elementos reunidos pela Polícia Federal são suficientes para demonstrar a existência de tais crimes. O ponto central da investigação é a relação entre Lulinha e Antônio Carlos Camilo Antunes. Antunes é um dos principais personagens da investigação sobre o esquema de descontos associativos não autorizado em benefício de aposentados e pensionistas do INSS. Ao longo das apurações, a Polícia Federal encontrou elementos que levarão a investigadores a analisar também relações empresariais, contatos envolvendo Antunes, pessoais próximas a ele e ao senhor Lulinha. Um dos assuntos que chamou a atenção dos investigadores foi um projeto relacionado à comercialização de produtos à base de cannabis medicinal. Segundo as informações apresentadas pela Polícia Federal, empresas ligadas a Antunes tentaram desenvolver negócio como o governo federal, incluindo propostas relacionadas ao Ministério da Saúde. E esse é o ponto jurídico mais importante deste caso. Ter contato com empresários, participar de reuniões ou apresentar uma pessoa a outra não constitui por si só um crime. Para que exista tráfico de influência,
é necessário demonstrar que houve exploração de influência ou prestígio junto aos funcionários públicos com a finalidade de prevista na legislação penal. Da mesma maneira, para caracterizar a corrupção, é necessário demonstrar os elementos específicos do crime, inclusive eventual vantagem indevida em sua relação, como determina a atuação. Por isso, a Polícia Federal precisa investigar não apenas só Lulinha, conhecidos como Antunes, mas a qual era exatamente a natureza dessa relação. Quais negócios foram discutidos, quem realizou pagamentos, qual era a finalidade desses pagamentos e se houve alguma atuação concreta perante agentes públicos. Um dos elementos que passou a ser analisado foi uma viagem realizada por Lulinha a Portugal em 2024, na companhia de Carlos Antônio, ou Antônio Carlos. A própria defesa de Lulinha confirmou que Antônio pagou despesas relacionadas à viagem. Segundo a defesa, entretanto, a viagem teve o objetivo de conhecer um projeto relacionado à produção de medicamentos à base de cannabis e não resultou em sociedade, investimento ou negócio concretizado pelo senhor Lulinha. A existência dessa viagem, portanto, é um fato que pode ser investigado, mas ele não constitui isoladamente provas de corrupção ou tráfico de influência. Outro elemento que aparece nas investigações são pagamentos realizados por Antônio às pessoas próximas aí a Lulinha. A Polícia Federal passou a analisar, entre outras coisas, pagamentos feitos de empresários Roberta Moreira, em sua possível relação com viagens, contatos, negócios envolvendo Lulinha. Também surgiu um depoimento segundo a qual Lulinha teria recebido valores mensais de Antunes. Essa informação, porém, deve ser tratada como aquilo que efetivamente é uma ligação apresentada em depoimento e que precisa ser confrontada como documento ou as provas. Esse é um ponto fundamental para compreender juridicamente o caso. Um depoimento pode servir como elemento de investigação, mas a investigação precisa verificar a sua credibilidade e procurar elementos independente que confirme ou contradigam aquilo que foi declarado. A Polícia Federal também analisa movimentações financeiras mensais, contatos, registros e viagens e outras informações obtidas durante essa investigação. A finalidade é reconstruir relações entre envolvidos e identificar se existiu algum fluxo de dinheiro ou algum benefício associado à suposta atuação de Lulinha. Existe ainda uma questão relacionada ao acesso ao governo. Informações apresentadas pela Polícia Federal mencionam possíveis contatos com integrantes de estruturas governamentais e fazem referência aos gabinetes presidencial. Isso, entretanto, precisa ser interpretado corretamente. O que significa corretamente? Estou lendo aqui na notícia, né? O que precisa ser? Se consta que pode sim ter surgido aí no gabinete presidencial, porque é filho de Lulinha, não, né? Lula não tem culpa aí nesse cartório. Esse ponto é particularmente importante porque o caso envolve o filho do presidente da República. A posição familiar de Lula, por si só, não constitui crime. Só porque ele é filho de Lula, não, isso quer dizer que constitui crime. Talvez sim, porém precisa ser investigado. Mas caso a investigação demonstre que existe aí uma proximidade, foi utilizada conscientemente para obter vantagem indevida perante agentes públicos. Lógico que houve vantagem, né? A questão poderia adquirir relevante ou relevância penal. A investigação também precisa esclarecer a relação entre o episódio e o escândalo dos descontos fraudulentos, porque o caso do INSS é muito importante.
porque existe uma possível conexão entre personagens. De um lado está a investigação sobre o desconto associativo fraudulento do INSS, do outro lado está a investigação envolvendo negócio na área de cannabis medicinais. E no meio aparece quem? O careca do INSS, o senhor Antônio. Por isso, os investigadores passaram a examinar se os mesmos personagens poderiam estar sim envolvidos em atividades e se existiria alguma estrutura financeira ou de influência conectando esses aí episódios. O papel de André Mendonça. André Mendonça, nesse contexto, está funcionando como um investigador policial. Ele exerce a função jurisdicional de ministro relator. A Polícia Federal investiga. O Ministério Público exerce sua atribuição de persuasão penal. E o Judiciário exige controle judicial sobre a determinada medida e sobre a regularidade do procedimento. A jurisprudência do STF reconhece que a investigação envolvendo as autoridades submetidas às competências original de cortes pode exigir a supervisão judicial desta abertura do procedimento. Portanto, quando André Mendonça autoriza a abertura de investigação, ele está dizendo o quê? Ou conclui que Lulinha cometeu corrupção, ou a decisão significa essencial. Existem elementos suficientes para justificar uma investigação formal que esclareça aí os fatos. Porém, a defesa do senhor Lulinha diz, a defesa nega irregularidade. Os advogados sustentam que ele não participou de atos ilícitos e questiona essa investigação. No episódio da viagem a Portugal, a defesa afirmou que houve convite de Antunes, mas que Lulinha não teria participação na negociação, investimento ou aquisição da participação no empreendimento. Em relação à nova investigação, a defesa também critica o que considera uma busca especulativa para elementos contra o cliente. E o que está provado até agora? Vamos saber dividir aí. Fato: André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar Lulinha. Isso é fato. Fato: a investigação envolve suspeita de corrupção e tráfico de influência. Isso é fato. O fato também é que Antônio Carlos Camilo Antunes está no centro da investigação relacionado ao INSS. Esse tal de Antônio Carlos Camilo Antunes é o tal do careca do INSS. Isso é um fato. Existem investigações envolvimento entre relações de Antunes com negócios relacionados a cannabis medicinais. Fato investigativo. Existe informação sobre contatos de Antunes com órgãos públicos na área aí da saúde, elementos aí a serem apurados, a suposta atuação do senhor Lulinha para facilitar o acesso ao órgão do governo, né? Ele foi uma ponte aí entre o senhor careca do INSS, né? A ligação testemunhal: existe uma suposta mesada de 300 mil, elemento documental a ser analisado, pagamentos, registros financeiros, mensagens, agendas e demais documentos efetuais relacionados às pessoas aí investigadas. Não está comprovado que Lulinha tenha cometido a corrupção, porém a participação na fraude do desconto do INSS precisa aí ser comprovado no momento. E também a participação em qualquer esquema envolvendo aí o filho de Lula, né? Que o filho de Lula tem que ser blindado. A partir da autorização judicial, a investigação pode avançar para a coleta de análise de elementos e, dependendo do que surgir, a PF poderá apresentar suas conclusões ao Ministério Público. O Ministério Público poderá avaliar se existem elementos para eventual denúncia. A grande questão jurídica é: então, qual é a pergunta que realmente importa neste caso? Lulinha conhece realmente o careca do INSS? Isso aparentemente já está documentado.
Também não é. Lulinha viajou com Antunes. Existem informações confirmadas de defesa sobre essa viagem? A questão que realmente importa. Lulinha utilizou sua proximidade com o poder político para interpretar interesses privados perante ao governo e recebeu alguma vantagem sobre isso? E se a resposta for não, a investigação deverá encontrar explicações ilícitas para os fatos. Se a resposta for sim, será necessário demonstrar documentalmente quem pagou, quanto pagou, por que pagou, para que pagou e qual o ato da influência teria sido praticado em troca. Nesse ponto, a investigação pode deixar de ser apenas uma controvérsia política e adquirir aí uma sequência penal. E é exatamente isso que esse caso merece ser acompanhado com muita atenção, porque existem fatos concretos que já podem ser sim documentados, existem depoimentos que precisam ser confirmados e existem suspeitas que ainda estão sendo investigadas. Não podemos antecipar sim essa condenação, mas também não podemos ignorar uma investigação simplesmente porque envolve filho do presidente, porque é filho do presidente, ele não teria participação. E se houve crime? E se não houve crime? Que investigação demonstra isso? E se houve o crime? Quais são as provas que demonstram e quem participou? O papel da investigação é justamente separar uma coisa da outra. E agora a Polícia Federal terá que responder a pergunta que está no centro deste novo inquérito, autorizado pelo ministro André Mendonça. Caso, portanto, não terminou, está apenas começando, o escândalo está aí a todo vapor. Na verdade, juridicamente, ele está apenas sim começando. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal e deixa o seu like. E vamos ver o desenrolar desta situação envolvendo aí o filho do senhor Lula, o tal do Antônio Carlos e o tal do careca do INSS. Será que existe algum envolvimento? Vamos continuar acompanhando e, assim como eu, torcendo para que isso tudo seja verdade. Infelizmente, para que se comprove que existe sim a corrupção no meio deste lamaçal todo. Então, até o próximo vídeo.